Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje. Nosso canal Reflexão EBD Channel. A apresentação, o amigo de vocês, Sócrates Santos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Hoje e sempre, vamos lá. Papel e caneta nas mãos, celular do lado para pesquisar na internet e vamos estudar a nossa lição de número 1, 5 de abril de 2020, novo trimestre, hein, pessoal? Segundo trimestre aí do ano. A carta aos Efésios, saudação aos destinatários, esse é o título. O nosso texto áureo, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:2. É bonita essa saudação de Paulo, irmãos, que ele diz graça e paz, né? Já dizendo, olha, não é por mérito nosso, né, que nós temos essa paz. Ela vem devido à graça do Espírito Santo, ou seja, graça é favor não merecido, né? Então, como Deus, ele é bom, por isso que nós temos paz uns com os outros. É por causa de Deus, é por causa do Senhor Jesus, seu Filho, é por causa do Espírito Santo de Deus, né? A verdade prática diz assim, que a epístola dos Efésios, aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Qual é esse propósito? A Igreja é vista como noiva e Jesus como seu noivo. Então tem umas figuras de linguagem aí que a gente vai ver muito isso no livro de Efésios. Diz também que o Senhor é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, como corpo, nós temos vários membros, somos membros uns dos outros, né? Ou seja, aquela importância que eu e você temos no reino de Deus, né? A mesma importância que tem o braço, que é grande, bonito, tem as mãos. Porque não adianta um braço tão bonito, corta as mãos para você ver, você não vai poder pegar nada com esse braço. Ou seja, a importância uns dos outros, né? A importância que tem o dedão do pé, ele serve para o equilíbrio na hora de você caminhar. Então, tudo em nós completa um ao outro. Nós fomos feitos assim, para ser unidade, para ser corpo, né? E muitas pessoas não entendem, irmãos, esta verdade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, 1 a 7. Nós não vamos ler, como de costume, vocês leiam depois, tá bom? Objetivo geral, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. E objetivos específicos, apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Para quem não sabe o termo, epístola é uma carta, né? É uma carta. E ela é endereçada como hoje nós temos o e-mail, que é uma carta eletrônica. Naquela época era à mão mesmo. Então, Paulo, né, dentro das prisões, escrevera essas cartas, que são as epístolas que se tornaram livros e hoje estão contidos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. A epístola aos Efésios, irmãos, ela é denominada como a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, ele acertou a mão, ele caprichou, como diz assim. E ainda a rainha das epístolas, ou seja, ela é uma epístola completa demais. Ela, apesar de ser uma carta, é quase um livro de tão completo, de tão, sabe, tem início, meio e fim, fala do homem, leva o homem a Deus e como Deus quer que nós vivamos,
a santidade, o processo disso, o Espírito Santo, as armas que nós temos para lutar, para vencer. Então, é uma carta maravilhosa escrita por Paulo. O propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Olha só a autoria e a data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Então, toda a carta ela é iniciada, é claro, dizendo quem está escrevendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Então, ele se identifica, primeiro nome e cargo eclesiástico. O que é que ele era? Ele era um pastor, ele era um discípulo, ele era o quê? Então, ele se apresenta como tal. Se fosse um pastor hoje, eu sou Sócrates Santos, diácono no Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, né? Então, como ele era apóstolo, ele colocou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, certo? E é assim que você se identifica. Primeiro seu nome e depois o cargo eclesiástico que você ocupa. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, né? Mas este nome foi trocado, vocês sabem disso, foi substituído. Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo a quem Paulo pertencia. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, certo? Então, irmão, todos os dois nomes dele, não é que Saulo é um nome ruim. Saulo significa solicitado. E não é que Paulo realmente foi solicitado por Deus, por Jesus Cristo, para pregar o seu evangelho aos gentios, porque ele já fazia um trabalho pensando estar agradando a Deus. E aí então Jesus aparece a ele, né? E pergunta para ele por que está fazendo isso, por que ele está me perseguindo, né? Então Jesus prega para ele pessoalmente, né? Jesus o derruba do cavalo, ele fica cego por 3 dias, né? E o homem de Deus vai lá, ora por ele, e ele volta a enxergar, e depois disso ele pergunta para o Senhor Jesus, quem é que está falando com ele? Ele fala, eu, a quem tu persegues. Jesus, a quem tu persegues. Então, depois disso, ele, ao invés de perseguidor, se tornou perseguido agora, porque as pessoas que ele mandava matar, que ele ia atrás, que ele pedia carta, agora ele estava sendo ameaçado de morte, e todo o sinédrio atrás dele, porque não queria que ele pregasse este evangelho. Então, o que ele combatia, ele passou a pregar. Então, de perseguidor a perseguido. Saulo, ele foi solicitado por Jesus para ser o missionário dos gentios, né? E depois o seu nome foi trocado e foi colocado nele o nome de Paulo, que significa pequeno, era o nome romano dele, né? Pois bem, a assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas, a sua assinatura, ele se identifica como Paulo, né? Nunca como Saulo. Saulo somente é escrito assim, apresentado ele, né? Saulo de Tarso, lá em Atos dos Apóstolos, né? Que é um livro que não é escrito totalmente por ele. Foram vários autores ali que tem Atos. E outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, quando ele ressalva pela vontade de Deus, né? Isto, ou seja, não foi escolhido por homens, foi escolhido diretamente por Deus. Então os apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com ele. Saulo não. Saulo, ele foi um discípulo escolhido pós-mortem, ou seja, depois que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou,
foi que Jesus aparece para ele e prega para ele. E fala com ele: olha, para de me perseguir, agora você vai pregar o meu evangelho, eu vou te mostrar como é sofrer pelo meu nome, né? Então, assim, por isso que ele fala pela vontade de Deus, né? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que ele estava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso no Senhor, o embaixador das cadeias. Por esta razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, né? Redigidas aos Efésios, também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Todas essas epístolas ele estava preso, né? Então, os irmãos perguntam assim: como é que ele tinha certeza que essas cartas seriam escritas? Era enviada pelos guardas? Por quem? Porque uma pessoa presa, ela não tem muitos direitos não, né? É cerceado o direito à visita, come na hora que eles querem, dorme na hora que eles querem. Mas Paulo, ele era um preso religioso, não tinha nenhum crime cometido, ele estava preso para não pregar o evangelho mesmo. Eles queriam cercear, calar a voz de Paulo. Só que não conseguia, porque ele não pregava com a voz, mas pregava através das suas cartas. Eram mensagens escritas, já que ele verbalmente não podia ir lá pregar, estava preso. Fisicamente ele não podia ir lá, mas ele ia através de suas cartas. E ele repreendia, ele exaltava, ele humilhava, ele agradecia, ele saudava, ele mostrava ânimo, ele encorajava as pessoas a continuarem servindo a este Deus. Então ele diz: prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, pelo amor de Jesus Cristo ele estava preso, não porque cometera crime algum. Preso do Senhor, ou seja, estou preso aqui por falar de Deus, por falar de Jesus. Embaixador das cadeias, ou seja, onde ele andava, ele estava sempre pregando a palavra de Deus, né? E a data entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Não tem como saber a data, né? Até porque os anos antigamente eram contados de maneira diferente. Agora, por que Paulo tinha certeza que as cartas dele eram entregues direitinho? Sabe quem era o portador? O irmão, servo de Deus, Tíquico. Ele é que levava as cartas aonde Paulo mandava. Então ele tinha certeza que era entregue, porque quem estava levando era alguém que também temia ao Senhor e servia a Deus. Quais eram os destinatários da carta aos Efésios? Bom, Éfeso, né? A cidade, né? Lá tinha... Essa cidade foi fundada em 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje ela é a Turquia. E ela era uma cidade litorânea, tinha um porto maravilhoso, desaguava no mar Egeu, considerada uma metrópole, né? Quer dizer, tinha muitos habitantes, 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade de 25 mil espectadores. Ou seja, era uma cidade aí muito grande, né? Não do nível aí de uma São Paulo, Rio de Janeiro, mas do nível aí de uma Belo Horizonte, de um Salvador, né? Então tinha 500 mil habitantes, mais ou menos nesse nível aí. A religiosidade em Éfeso. Bom, a cidade abrigava um templo de Ártemis, que é a Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. Então a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam essa imagem, né? Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Ou seja, quando Paulo chega em Éfeso, ele abre esse trabalho e
deixa alguém encarregado, certo? E quando ele volta a Roma, ele é preso, né? Estavam procurando ele, acabaram prendendo, e ele manda esta carta, né, endereçada às igrejas lá em Éfeso. E ele ressalta a questão da idolatria, né, porque ele sabia que tinha muitas pessoas que vinham, que estavam integrando, que estavam se convertendo ao Evangelho, e que antes eram mágicos, eram adivinhadores, eram pessoas que eram muito idólatras, né? Que quantas vezes já adorou a Diana, a deusa da fertilidade, que é a Ártemis, né? Então, devido a isso, o pessoal de lá não gostou muito, porque não só estava ferindo a fé deles, né? Como também estava ferindo o comércio de lá, porque lá eles eram a cidade, né, onde a idolatria dava muita renda, ou seja, as pessoas iam lá para ver a deusa, né, de mármore, a deusa da fertilidade, fazer seus pedidos e tal. E o comércio eram os nichos de prata que eram vendidos no templo, ou seja, com a imagem da deusa Diana. Então Paulo, nas cartas aos Efésios, na carta aos Efésios, na sua epístola, ele cita sobre a idolatria, que é comparado com o feitiço, com o pecado de feitiçaria. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou na cidade e seus arredores 3 anos, né, para fundar a igreja lá em Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizados em águas por João Batista, e eles batizou também no Espírito Santo, né? E seguiu, evangelizou os judeus na sinagoga em um espaço de 3 meses, né? Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lençóis e aventais de Paulo, do apóstolo Paulo, foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por ali: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e em seguida João, o apóstolo. Agora, pessoal, eu quero destacar para vocês aqui o que está escrito lá em Atos 19:12. Isso aí não é uma doutrina. Paulo ele nunca ungiu o lenço para passar em ninguém. O que acontece é que quando você é santo, a Bíblia diz isso, que tudo que você toca se torna santo. Aonde você passa, o caminho se torna santo. Aonde as roupas que você veste se tornam santas. Então, quando ele ia passando, as pessoas tocavam nas suas vestes e eram curadas. As pessoas, ele limpava aqui o suor com um lenço e por um acaso alguém tocava nesse lenço, era curado, porque a fé era da pessoa. E hoje tem aí igrejas, vocês sabem quais, né? É uma igreja que começa com O, termina com Sal. Ela usa esses artifícios para estar explorando a fé das pessoas, né? Olha, vamos lá, leve a toalhinha ungida. Ô irmãos, pelo amor de Deus. O Senhor Jesus, ele não está limitado a um pedaço de pano. O poder de Deus, ele não está limitado. A Bíblia diz que o Senhor é Espírito e ele deve ser adorado assim, em espírito e em verdade. Se eu estou doente, eu posso orar. Não precisa copinho de água em cima de televisão e nem lenço. Eu não preciso materializar minha fé, eu só preciso crer. A Bíblia diz que se a gente crer no nosso coração, Deus nos dá o que concede. Ele nos concede o que deseja o nosso coração. É só nós crermos com toda a fé. Só precisa crer no Senhor Jesus. Ele salva você, salva a sua casa. Então não precisa você materializar a sua fé com um copo de água em cima de uma TV ou
através de uma rosa ungida, através de um lenço, que é uma toalhinha, passa na enfermidade e vai curar. Vá para a igreja com a fé, ore e diz: Senhor, me liberta dessa enfermidade, e Deus vai fazer isso. Não precisa toalhinha. Certo? Então isso não é uma doutrina. Essa igreja é que fez disso uma doutrina para extorquir os irmãos, porque cada toalhinha dessa é vendida, não é dada por ninguém. Então, se fosse uma questão só de fé, não era vendida. Então essas toalhas são vendidas. Tem que dar uma oferta para receber essa toalhinha abençoada, ungida. Então eles estão ungindo tudo hoje. Estão ungindo chaves. A chave para abrir as portas do emprego. Leve a sua chave, dê uma oferta e receba a sua chave. Quer dizer, tudo meio de extorquir a fé das pessoas. Não é? Oferta de coração, oferta é voluntária. Não precisa você estar extorquindo os irmãos, vendendo coisa, vendendo bênção, enganando, levando ao erro. Agora, aonde está o segredo aí? Deus abençoa essa pessoa. Agora, as pessoas que estão extorquindo a fé delas vão se ver com Deus. Mas a pessoa que está doando ali, acreditando naquilo, sendo enganada em sua fé, essa pessoa é abençoada. Deus não vai deixar essa pessoa que acreditou nele, né, que usou a sua fé, Deus não vai deixar essa pessoa ser humilhada, ser envergonhada, não. Agora, essas pessoas que estão manipulando a fé das pessoas, os pastores, os bispos, esses vão pagar. Tá? Então, não deixe a sua fé, você seja um cristão onde a sua fé não seja cega. Tenha uma fé racional, porque nós adoramos a Deus pelo que Ele é, não somente pelo que Ele pode fazer. Sabe? A gente não pode se aproximar de Deus sendo interesseiro, somente com interesses. Eu estou doente, eu vou para a igreja, me curo, eu vou embora. Eu vou para o mundão agora de novo. Quando eu precisar de Deus, eu volto de novo, Ele está lá de braços abertos para mim. Não, não é assim. Deus, Ele tem compromisso com você quando você tem com Ele. Então, essas doutrinas aí que são criadas, não pense que elas têm base bíblica, não, porque isso aqui, olha, lençóis e aventais do apóstolo Paulo eram usados para curar enfermos. Não quer dizer expulsar demônio, não quer dizer que Paulo mandou fazer isso. Agora, Paulo enxugava seu rosto numa toalha, ou se banhava aqui no rio e usava um lençol para se secar. E Paulo não estava mais no lugar, eles usavam a sua roupa e passavam nos doentes e Deus curava essas pessoas. Por quê? Porque a fé deles era: Paulo não está aqui, mas eu vou pegar essa toalhinha que ele usou, quem sabe Deus através sabe? Vai curar. E Deus curava, e Jesus curava. Então assim, mas isso não pode se tornar uma maneira de abusar da fé dos irmãos. Ser vendido isso como, dá uma oferta de tanto e leve a toalhinha abençoada, ungida de não sei o quê. Então, sabe? Então eles ficam usando esses artifícios, né? Não foi Paulo que mandou ninguém usar a toalhinha dele. Eles pegavam e usavam. E Deus, Jesus, curava, né? Porque tudo que você toca se torna santo. Então as vestes de Paulo eram santas, onde ele estava era santo, a cama onde ele deitava era ungida. Todo lugar que você toca vira santo, porque se você é santo, todo lugar que você pega, que você toca, se torna santo também. Certo? Não vamos confundir doutrina com enganação, né? Com extorsão da fé das pessoas. Doutrina é uma coisa, e isso não é doutrina, né? Principalmente na nossa igreja não é doutrina. Você ungir coisas, ungir casas, ungir copo, ungir... Não precisa isso. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Não preciso eu levar uma toalhinha para minha casa. Ele já está comigo. Quando eu chego em casa, Ele já está presente.
Tem um hino de Kleber Lucas que diz: eu ando com meu Deus na rua e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir e quando eu acordo Ele já está aqui. Sou do Senhor. Então o Senhor Ele está em todos os lugares onde você estiver pensando nele, falando dele, né? Onde você clamar por Ele, Ele está. Olha onde o lugar assim, mais impensável. Jonas clamou a Deus no ventre de um peixe nas profundezas de um oceano. No oceano, irmãos, tem lugares no oceano, por exemplo, lá vocês sabem da história onde o Titanic afundou, são 4 quilômetros de profundidade, ou seja, 4.000 metros. Pensa bem, uma baleia ela vai nessa profundidade. E de lado dentro do ventre dessa baleia, nessa profundidade, Jonas clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Então, não é toalhinha, não é água ungida que vai te ajudar, não. O que importa é a sua fé. Jesus falou para aquela mulher que estava, a samaritana, perguntou a ela, e ela perguntou para Jesus qual o lugar certo para adorar, neste monte ou em Jerusalém? Ele disse: olha, vai chegar um lugar onde nem aqui nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque o Pai é Espírito e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. Então não precisa esses objetos ungidos, lencinho rosa ungida, não sei o que, não precisa isso, né? Deus ele é poderoso, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o conhecimento, todo o poder, né? E para nos ungir, para nos guardar, para nos abençoar. Amém? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, ele se dirige aos santos. Santo significa separado, irmãos. Santo não é aquele que fica no altar de gesso, de madeira, de barro, de bronze. Não. Ali é uma imagem de escultura feita por um artista. Mas santo mesmo é aquele que é separado. Ou seja, que vive uma vida diferenciada dos demais. Que vive uma vida separada para Deus. E fiéis em Cristo Jesus. Fidelidade é o que Deus são atributos divinos, né? Deus ele é fiel, então ele quer a fidelidade dos seus santos, né? Você não pode servir a Deus e servir a Mamon, ou seja, ao dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Você há de agradar um e desagradar o outro, né? Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra grega graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Então, graça e paz, irmãos, quer dizer que a graça, ou seja, que esse favor que a gente não merece, que nos dê a paz. Olha que coisa linda, né? O propósito e a mensagem, olha, provavelmente aconselha aos novos convertidos que vinham do mundo helênico, né? E praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, para tirar qualquer dúvida do poderio de Deus, ele diz na sua carta que Deus está no controle do universo inteiro. Que quem rege todo o universo não é magia. Não, o Senhor, ele é o dono de todo o poder. Jesus, ele deu o nome mais poderoso que existe nos céus e na terra, o seu Filho. E o Espírito Santo é Deus Consolador. Então, não há outro maior que isso. Não há magia, não há mistérios, não há ninguém mais poderoso do que o nosso Deus, e Ele está no controle de tudo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado por imoralidades, bebedeiras, idolatrias,
mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, ou seja, redenção, nova criatura, né? Ele disse que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vir para o Senhor Jesus, se converter, ou seja, mudar de direção, é você mudar de vida mesmo. Deixar todas as práticas que você fazia anteriormente à sua conversão e de agora em diante, viver uma vida exclusiva, voltada para Deus. Destaca ainda a preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios. Nós não podemos ter aquele sentimento, irmãos, de superioridade em relação aos gentios, porque um dia nós também fomos, né? Então os judeus, eles se achavam superiores, e Paulo, ele tinha esse medo de os judeus que agora eram cristãos também tratarem os gentios de maneira áspera, né? Você não pode chegar para ninguém, para uma pessoa que não conhece Jesus ainda, que não serve a Jesus ainda, e dizer: olha, você é do capeta, você é do diabo, você vai para o inferno. Nós não estamos sendo cristãos, né? O mesmo Deus que me redimiu, o mesmo Jesus que morreu por mim, morreu por ele também. Lembra? Né? Jesus, quando ele chegou na casa de Zaqueu, todo mundo estranhou, porque Zaqueu era um pecador. Mas ele disse: olha, não precisa de médico quem está são, e sim os doentes. Então, Jesus, ele, quando esteve aqui na terra, ele não procurou judeus, a religião judaica, ele não procurou ficar no meio deles, ele foi pregar a palavra exatamente aos perdidos, a quem estava precisando, aqueles que já conheciam a lei de Moisés e que já, claro, não totalmente, mas já obedeceu alguns mandamentos, já estava do caminho. Ele foi atrás de quem nem sequer conhecia o caminho. Jesus, irmãos, para o cego ele é a luz, para o perdido ele é o caminho, para o morto ele é a vida, para o sedento ele é a água que mata a sede, para o faminto ele é o pão da vida, não é? Para o doente ele é a cura, para os perdidos ele é a salvação. Então, para isso a carta aponta, né, apontada por estudiosos, como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, né? E não se separa corpo e cabeça. A cabeça está em cima, ou seja, ela que dá as ordens, ou seja, Jesus é quem manda. Paulo disse: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo estava dizendo: olha, eu sou corpo, não sou cabeça, eu não tomo decisão. A decisão minha vem da cabeça, que é Cristo. Então, que todos nós nos vejamos, nos sintamos como corpo e não como cabeça. Então, quando você se sente corpo, você coloca todas as suas decisões na mão do Senhor, porque Ele é o cabeça, Ele é quem deve dirigir as nossas vidas e não a gente mesmo. Porque se nós formos dirigir a nossa vida, nós vamos entrar em rascada, cair em buraco, fracassar. Mas se a gente deixar o cabeça, que é Cristo, e nós sermos apenas corpo, nós vamos ser vitoriosos. A mensagem gira em torno de duas temáticas, né? Jesus Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo, né? Então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio cumprir a promessa feita lá para Eva. Vocês lembram? O Senhor Jesus, conversando com Eva antes de expulsá-los do paraíso, disse: olha, tá vendo essa serpente aí? Ou seja, tá vendo Satanás, o diabo? Ele vai ferir teu calcanhar, mas o seu filho vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, o filho da mulher
Ou seja, Jesus Cristo veio e pisou na cabeça do diabo, morrendo na cruz e ressuscitando. Entenderam? Então ele veio consumar o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. A atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação, ou seja, agora o Espírito Santo tem um trabalho de convencimento muito grande. É ele que convence o homem do pecado, da morte, da vida e da salvação. O 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então a cruz veio juntar, veio reunir. Certo, irmãos? A cruz veio nos redimir. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estávamos todos condenados. E 4, a revelação do mistério da vontade de Deus pela obra do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que nos diz qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus quer para nós? E a 5, um novo estilo de vida baseado na unidade e comunhão com o Espírito Santo, na frutificação da adoração e na intercessão do Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, ou seja, os relacionamentos conjugais que antes a pessoa não valorizava a sua esposa, não valorizava a sua mulher. Lá em Efésios ele manda você valorizar a sua esposa como um vaso mais fraco, você cuidar dela, dar amor, dar carinho, e ela da mesma forma pagar você, suas obrigações conjugais, cuidar de você, vestir você, cozinhar para você, te amar, te respeitar, né? Tratar bem do seu filho, cuidar da sua família, ser coluna dentro da sua casa, ser mulher sábia. E também ele diz, nos ensina lá, tá, na Efésios 6, nos dá a lista de armaduras, né? A nossa armadura que a gente deve usar, né? Os itens todos que nós devemos usar da armadura para ir para a guerra contra Satanás. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra o diabo e seu principado, que habita as regiões celestiais, ou seja, nosso inimigo é invisível. E a epístola fala isso, que a gente deve estar preparados, né? Com o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho, ou seja, estudar a palavra de Deus, né? Ter na espada, né, na sua mão, ou seja, manejar bem a palavra de Deus. Então, assim, ele nos deu as armas para nós lutarmos contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo que Deus fez por nós e espera que nós façamos por ele. Certo? Para terminarmos, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações na vida cristã. Então, como salvo, eu tenho que viver agora de uma maneira diferente, né? Como salvo, eu tenho que me comportar, minhas palavras têm que ser diferenciadas, meu comportamento, minha opinião, meu modo de pensar. Não vou mais pensar como um velho homem, mas como um novo homem. Tudo tem que ser novo. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, ou seja, a graça, né? Recebemos gratuitamente a Deus a salvação. Suas exortações impelem a viver uma vida de santidade, né? Alicerçada em Cristo. Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então nós temos que imitá-lo. Paulo disse: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, e nos ensina a batalhar contra as forças das trevas, ou seja, contra Satanás e os seus anjos, seus demônios. Vestindo o quê? Efésios 6. A couraça da justiça, o capacete da salvação, né? Calçado os pés com a preparação do evangelho e a espada do Espírito. Então nós temos que estar com todas essas armas, com toda a armadura de Deus para poder resistir, né, quando chegar o dia mau, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? É um prazer de estar ministrando para vocês. Se inscreva no canal, deixa lá o seu like, seu joinha e compartilhe, fale com mais gente, inscreva no canal, consiga mais inscritos para mim. Você é um multiplicador, vocês são multiplicadores do meu canal e leve essa bênção para outras pessoas também, tá bom?
Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.